Dando continuidade agora ao estudo de um Novo Testamento, com apoio de 5 livros de Emmanuel, psicografado pelo Chico, são obras de mensagens sobre capítulos e versículos sobre todos os livros constantes do Novo Testamento. Tá? Os livros de Emmanuel são Caminho, Verdade e Vida, Vinhas de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva e Palavras de Vida Eterna. Tá? Nós iniciamos já 2 vídeos, onde no primeiro fizemos algumas considerações sobre esse estudo e uma mensagem contida no capítulo 1 de Mateus. E, na sequência, no segundo vídeo, vimos 2 versículos do capítulo 4. E agora, no estudo de hoje, nós vamos adentrar ao capítulo 5, que é exatamente o início do Sermão da Montanha, tá? Que se encontra nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Temos também parte do Sermão da Montanha em Lucas, mas é mais completo aqui em Mateus. E, como nós já tínhamos esclarecido, Emmanuel faz alguns destaques de alguns versículos destes capítulos do Novo Testamento, na qual ele faz uma consideração, onde ele nos traz algumas ideias para nossas reflexões, ok? E, evidentemente, tanto à luz da doutrina de Jesus, da doutrina de amor de Cristo, mas como também à luz da doutrina espírita, né? Com as suas ideias em termos de aprendizado do mundo espiritual, dos processos reencarnatórios, da comunicabilidade dos espíritos, ok? Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, é onde o mestre, ele dá a essência, o resumo, ou a síntese da sua doutrina de amor. Tá? É ali, no Sermão da Montanha, onde as inúmeras mensagens essenciais da moral cristã se encontram. Tá? No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que Kardec, para ressaltar essa moral cristã, que é a mesma do Espiritismo, colocou em cerca de 60 capítulos, ou quase 2/3 dos capítulos deste livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, trechos de O Sermão da Montanha. Aí a importância para o nosso entendimento da moral cristã. E importante tanto, né, quanto que nas declarações meados do século passado, um pouco antes, Mahatma Gandhi, quando questionado sobre o cristianismo, ele era hinduísta, ele disse que se todas as bibliotecas, todas as obras se queimassem, se perdessem, mas sobrasse tão somente o Sermão da Montanha, a humanidade estaria resgatada. A humanidade não estaria perdida. Que é um código de moral muito aprofundado, muito elevado. Mas vamos então agora ler o início deste capítulo 5, onde Emmanuel destaca os versículos 1 e 2. É o que nós vamos ler agora. No versículo 1, Mateus diz o seguinte: Vendo aquelas multidões, Jesus subiu à montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Esse é o versículo 1. Versículo 2. Então abriu a boca e lhes ensinava dizendo. E aí vai seguir o Sermão da Montanha, iniciando, como a gente sabe, com as bem-aventuranças. Pois bem, a respeito do versículo 1, no livro Fonte Viva, Emmanuel destaca o versículo 1
na qual, entre aspas, aqui, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E é a lição 104 do Fonte Viva, que Emmanuel denominou como diante da multidão. Então vamos lá. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Ou seja, os homens cultos, os homens de inteligência, aqueles espíritos que já se encontram na vanguarda da evolução, do esclarecimento, né? Eles têm como que uma obrigação de conduzir as multidões e de trazer o benefício para todas elas. Mas ainda, infelizmente, são raros esses grandes missionários e nós temos que a maioria ainda aqui dos nossos governantes em todas as épocas da nossa história, né? Os grandes líderes religiosos, muitas das vezes, deixam muito a desejar frente às multidões que necessitam deste apoio. Emmanuel continua: muitos sobem ao monte da autoridade, da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. A multidão. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la, a multidão, ao seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-se ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Juízes, menos preparados para a dignidade das funções que exercem, confunde-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbação e espantalhos para a massa popular. Essas almas inteligentes, muitas das vezes esclarecidas, né, carecem ainda da palavra da moral cristã, ou de princípios éticos ainda que a sociedade admite, que a sociedade respeita, né? Então nós vemos que muitas das vezes aqueles que atingem postos de comando em governos, sacerdotes, juízes, professores, inclusive, muitas das vezes destoam das missões que lhes foram confiadas para conduzir ao bem as multidões e se desviam do caminho, resvalam nos seus próprios interesses. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima de fé, o padrão de Jesus é que brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe ao monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. A educação é a base fundamental para o progresso humano. Ajudemos o povo a pensar, a crescer, a aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos. Constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul, da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posições inferiores à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições, sem impor qualquer espécie de condição.
Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também, por sua família, a humanidade inteira. Vejo que todos nós que nos dizemos cristãos, nós temos a obrigação de seguir os exemplos do Mestre, né? Como discípulos, tornamo-nos apóstolos, ou seja, como seguidores de Jesus, tornamo-nos os portadores da boa nova, do Evangelho de Jesus, principalmente com os nossos exemplos, com as nossas atitudes. E isto faz com que nós possamos auxiliar uma multidão de pessoas que se encontram ao nosso redor, que se encontram no nosso convívio. Esta é a nossa realidade na nossa existência, agora que já adquirimos esta condição de nos chamarmos cristãos. Como diz aqui Emmanuel, Pai Nosso, irmãos nossos, toda a humanidade. Somos todos filhos de Deus. Cabe a nós esta condição de auxiliarmos aqueles que se encontram a caminho da evolução junto de nós. E na sequência, e agora, segundo o versículo 2 do capítulo 5, iniciante do Sermão da Montanha, no livro Vinha de Luz, Emmanuel traz na lição 17 aquele versículo que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 2. Ele destaca a seguinte fala de Mateus. E abrindo a sua boca, Jesus os ensinava. E aí Emmanuel nos diz o seguinte para as nossas reflexões. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para os necessitados, para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis, e a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão dos lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que a ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo, ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Esta lição, em complemento à outra que vimos no livro Fonte Viva, ela nos faz refletir bastante a respeito das nossas responsabilidades como cristãos de fato. Né? Quando aqui Jesus fala às multidões, quando Emmanuel nos traça estes exemplos, essas ideias para as nossas reflexões sobre a multidão, nós devemos entender que esta multidão é uma vasta quantidade de seres humanos
que ao longo dos séculos se tornaram ainda, ou ficaram ainda, a retaguarda do processo evolutivo. Nós sabemos que ao longo dos séculos de existência humana, a grande maioria dos espíritos desencarnados e encarnados sofreram processos ainda de evolução pequena, muito sutil, quase que como saindo basicamente das primeiras noções do homem da caverna, utilizando-se às vezes de recursos materiais através de ferramentas nas eras da pedra, sílex, da pedra polida, da idade do ferro, do bronze, onde todos estes seres, para o seu desenvolvimento, esta grande multidão, aprimorou-se no desenvolvimento tecnológico para fazer com que as suas existências no campo terrestre se tornassem mais confortáveis, se tornassem mais úteis. Deus nos proveu de inteligência para que nós nos desenvolvêssemos e nos tornássemos co-criadores em plano menores para os nossos próprios benefícios. Porém, esta multidão de seres, ao longo dos séculos e milênios, distanciou-se ou não tiveram, até por culpa daqueles que andavam à frente no processo de evolução, da moral cristã. Não se adiantaram nos processos dos princípios de religiosidade efetiva. Sucumbiram aos desmandos dos sacerdotes que buscavam, antes do esclarecimento das multidões, os interesses próprios da riqueza, da acumulação do ouro. Não só os sacerdotes, mas os governantes e todos aqueles que, de uma forma ou de outra, detinham o poder, ou que eram os comerciantes, que eram os portadores do escambo que fazia com que as civilizações pudessem se unir. Esta multidão que ficou atrás da evolução, elas necessitam do auxílio de todos aqueles que se encontram na vanguarda, para que nós possamos merecer o título de verdadeiros cristãos. Essa multidão, ela permaneceu ainda nos contatos muito simples dos processos de vida terrena, mas não alçaram voos para os processos de vida espiritual. Por isso, hoje, a grande preocupação da espiritualidade maior, da espiritualidade superior, fazer com que esta consciência espiritual atinja a maior parte desta multidão que carece destes esclarecimentos, que carece destes entendimentos. Nós sabemos que a grande maioria, não sabemos dizer que porcentagem, mas acreditamos ser bastante elevada, a grande porcentagem, a grande maioria da humanidade terrena, e aquela que vive ao entorno como espíritos desencarnados, ainda não tem esta consciência de realidade espiritual, da sua vida eterna, da sua vida real. Se debatem esta grande multidão ainda nos princípios da materialidade terrena. Muitos ainda nem imaginam que continuarão a existir após a porta do túmulo. É incrível como, em pleno século XXI, decorrido quase 2000 anos desses ensinamentos de Jesus, a grande maioria ainda não se dá conta de que são seres espirituais, criados por Deus nosso Pai para a eternidade. Tenhamos nós, com consciência cristã, a responsabilidade, a dignidade de auxiliar esta multidão. É este
o estímulo que nos dá Emmanuel, através destas duas lições, onde ele destaca esses versículos do capítulo 5 de Mateus, do Novo Testamento. E Jesus subiu e falou à multidão e as ensinou, dizendo: saibamos nós falar às multidões com amor, com o nosso exemplo, com carinho, e os ensinarem, principalmente, desta realidade que nós somos espíritos imortais. Tenhamos essa consciência. No próximo vídeo daremos continuidade ao estudo de Mateus, dentro agora de O Sermão da Montanha de nosso mestre e amado mestre Jesus. Muito obrigado e fiquem com Deus.